Pessoal, boa tarde! Estamos lá com você com o Dinheiro de hoje, batendo aquele papo que você já conhece, trazendo o almoço da Faria Lima aqui para os estúdios da BMC, seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, wealth management, transmitidos de segunda a quinta, sempre às 15 horas. E vocês sabem, você que acompanha aqui o Você com Dinheiro, sabe que a gente sempre busca trazer os principais nomes do mercado para bater esse papo com vocês, tirar suas dúvidas ou até criar novas dúvidas que vocês nem sabiam que existiam ainda. E hoje a gente tem aqui um papo muito importante para falar sobre o lugar da distribuição e da gestão de investimentos de carteira no cotidiano do mercado brasileiro, tanto como ele mudou, quais foram as mudanças, o que tem acontecido ao longo dos últimos anos, até contar para vocês pela boca de quem fez esse processo acontecer. Então estamos aqui com o Marcelo Popov, sócio e um dos fundadores da Lifetime, hoje cuida da área de expansão eu ia falar do escritório, mas é um escritório, é uma gestora, é uma family office, então, se tem alguém que pode bater esse papo conosco, é o pessoal da Lifetime. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Felipe. Acho que você colocou os caras mais importantes, então eu entrei nessa conversa aqui meio de gaiato, né? Que isso, é muita modéstia. Não, mas legal, obrigado pelo convite aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Marcelo, eu queria começar do começo. A Lifetime, nos últimos 8 anos, tem feito a parte de gestão de carteiras, especialmente, muito bem, mas a origem foi no mercado de agentes autônomos de investimento. E nessa origem, uma coisa que vocês viram muito bem, o crescimento e algumas mudanças nesse setor, né? Quando vocês entraram ainda era uma novidade para o mercado, vocês viram a expansão, vocês viram a mudança de modelo, inclusive depois eu pergunto da diferença entre as casas, você que está assistindo, não perca essa pergunta, mas vocês viram toda essa mudança de contexto no mercado. Conta um pouquinho para a gente o que era ser um escritório de AI lá no comecinho, e o que é hoje? Quais são as principais diferenças que você enxerga e como é a contribuição desse segmento para o mercado? Bom, Felipe, legal, e eu acho muito bacana a oportunidade de contar um pouquinho da transformação desse mercado, né? Eu acho que a gente na Lifetime conseguiu ser uma casa que se transformou e continua se transformando para conseguir puxar a vanguarda do mercado, sempre está à frente dos próximos movimentos. Acho que a gente conseguiu fazer isso bem, né? Vamos lá, mas antes da Lifetime, eu era agente autônomo dentro de um escritório de agente autônomo do modelo do século retrasado, tá? Então eu trabalhei numa estrutura de agente autônomo que só trabalhava com bolsa, e o negócio do agente autônomo ali em 2009 era a captação de clientes, traders, que o atrativo para esse cliente era desconto de corretagem, era alavancagem e plataforma, tá? Então essas 3 coisas eram o atrativo para um cliente que tinha um prazo, né? uma vida muito curta, de 2 meses, colocava dinheiro, tradeava, quebrava, saía, e eu vi a transformação disso para o que é um mercado hoje, que é muito mais complexo, tá? Antigamente, tá? Quando a gente abriu a Lifetime, era eu e Guilherme, a gente trabalhava juntos ali na mesa fazendo isso, atraindo esses clientes que você entrava em chat de ações para captar, e a gente tinha um cliente, um prospect que a gente tentava captar, que era o Fernando Katsones, né? Eu e o Guilherme Burger, o Fernando Katsones, a gente criou ali uma proximidade, onde eu e o Guilherme tentava trazer o Fernando como cliente. Só que o Fernando, ele tinha uma outra cabeça, a cabeça de cliente, tá? Ele tinha vendido um business, estava com dinheiro, teve uma experiência ruim com agente autônomo, que era muito comum naquela época, conflito de interesse, etc. E aí ele passou um tempo nos Estados Unidos e descobriu o modelo lá fora, de gestão de patrimônio, né? Conheceu uma estrutura de um single family office lá fora, e quando ele voltou para cá em 2010, que foi o período que a gente ficou tentando captar ele, 1 ano e meio mais ou menos, ele falou, pô, já sei o que eu quero, não encontrei o que eu queria, vou montar o que eu quero, e se funcionar comigo, você é o cliente número 1, vai funcionar para todo mundo.
Tá? Então, a Lifetime saiu desse tema de um cliente querer buscar o que era interessante para ele, entendeu? E aí a gente virou um escritório de agente autônomo porque era o que a gente tinha recursos para fazer, né? O Fernando, na cabeça dele de empresário, falou, pô, não vou colocar dinheiro nesse negócio, então eu vou, porque se eu coloco dinheiro, eu corro risco de não dar certo, eu tomo prejuízo. Então a gente começou super light, super leve, 3 caras na operação, eu, o Guilherme, o Fernando estratégico, o Guilherme na mesa de operações, eu comercial, e a gente foi crescendo esse negócio, né? E aí ele foi crescendo naquele ritmo de palestra, curso, traz o cliente para investir, e com o tempo esse cliente foi aumentando de tamanho, tá? Até que em 2015 a gente, olhando para o mercado de distribuição, falou, não, esse mercado aqui precisa eu preciso de um diferencial competitivo. Foi aí quando a gente montou a gestora, né? Que também trazia valor para o nosso business, que o agente autônomo até hoje não pode ter só se não agente autônomo na estrutura. Então a gente abriu uma gestora. Para isso, não fomos nós que abrimos, né? Foi o Fernando, sai da estrutura, abre a gestora, e aí faz muito sentido, onde eu tenho um cliente entrando aqui pelo agente autônomo e toda a inteligência de alocação, tanto do agente autônomo quanto da carteira administrada, que era um serviço que a gente fazia, ele vinha daqui, né? Vinha dessa inteligência aqui. Então eu tinha comercial e inteligência, comercial e inteligência. Pô, esse modelo fez muito sentido, né? E de lá para cá, pô, foram alguns anos de construção. Início foi XP, depois nós tivemos uma parceria com o BTG Pactual, né? Enfim, e fizemos essa transição. E estamos aqui até hoje, né? Enfim, e aí você tocou num ponto que é interessante. Lá atrás, Felipe, a gente tinha um mercado que ele era muito segmentado, não se misturava. Então, que era agente autônomo, que era o private banking do ultra high, era o private banking do ultra high, que era o cara de agências, quem era o cara de family office, né? Isso, você tinha os layers que não se misturavam. Hoje, a turma do ultra high do private banking abre um agente autônomo, a turma tem os agentes autônomos que vão para o banco. Então hoje, cara, você teve uma miscigenação aqui bem interessante, né? Agora, pela história que você contou, vocês já começaram pegando o que seria, para os padrões de hoje, um ticket um pouquinho mais alto, né? Sempre trabalhamos com um público maior, né? Porque era um pouco do nosso relacionamento, de estar aqui, Clube Pinheiros, etc. Então a gente, cara, sempre se aproximava, você falava a linguagem desse cliente, então, cara, foi natural a nossa busca por esse cliente maior, né? Então, foi o caminho que a gente se deu melhor, porque, enfim, acabou trazendo para esse cliente não só estratégia, etc. Precisa muito mais coisa para esse cliente, né? Hoje a gente tem no escritório chefe de cozinha, tem um monte de coisa que eu acho que é um pouco do que os bancos suíços tinham e se perderam aí ao longo do tempo, né? Que é o tratar o cliente bem, né? Mas dá para deixar esse... Porque a sensação que eu tive ao longo do tempo, você vai dando acessibilidade a esse modelo, mas aí você acaba perdendo a chance de fazer esse tipo de acompanhamento. Dá para ser sustentável com uma estrutura de agente autônomo captando em tickets substancialmente menores? Sendo muito sincero, você tem vários modelos no mercado e muitos dão certo, tá? Eu acho que o modelo que não dá certo é um modelo em que você tem um lado sem filosofia de cuidar do cliente, tá? Mas você tem hoje no mercado diversos modelos que acho que dão certo, tá? Tem um modelo para clientes menores, para o varejo, que funciona, tá? É volume, custo de captação mais alto, por conta de internet, essas coisas, isso eu realmente não entendo, mas tem muitas casas que atuam nesse cliente menor e conseguem, de certa forma, trazer uma escalabilidade aí para dentro desse mercado, tá? Dá muito mais trabalho, mas, por outro lado, eu acho que vai muito da vida do assessor de investimentos. É um negócio bem simplista isso que eu vou falar, mas
quando você pega o assessor de investimentos, ele, na essência, ele é comissionado pelos produtos que ele vende. Certo. Tá? Eu acho esse modelo um pouco conflitado, né? Porque chega um momento em que esse cara aqui vai precisar fechar a conta e vender algum produto para fechar essa conta, tá? Do mês a mês, né? E aí, o que acaba acontecendo? Tá? Muitos escritórios não se estruturam. Tá? Os escritórios que estão dando certo hoje se estruturaram e estão andando muito bem. Mas tem muitas estruturas pelo meio do caminho, os menores, médios, que ele não se estrutura, deixa lá uma base de assessores livres. Essa base de assessores livres, quando você vê, um está comprado em ações, o outro está vendido em ações, um está oferecendo pré, o outro pós, é meio bagunçado isso daqui. Esse é um modelo que eu não acredito. Tá? Certo. Um modelo sem asset allocation. O que vai acabar acontecendo ali? Esse cara, o assessor dali de dentro, vai captar um cliente de 100 mil reais, de 200 mil reais. Aí, dali a pouco, ele capta um cliente de 5 milhões. Esse cara de 200 mil reais está esquecido, já era. Então, se você perguntar, num modelo desse tipo, um cliente pequeno vai ficar abandonado, não dá certo. Tá? Agora, se é um modelo que trata com escala, que trata com processos, que trata com governança corporativa e tudo mais, aí eu acho que dá certo. Né? No nosso modelo, eu não consigo descer o atendimento para um público menor, porque para mim é financeiro. É como se eu falasse para você assim, eu destino um assessor para atender uma carteira de clientes menores, isso vai me custar 100 mil reais ano. E a carteira de clientes dali vai gerar de receita 70 mil reais ano. Então, é prejuízo por conta de eu ter um elevado nível de serviço para o cliente que envolve coisas que tragam, que fortaleçam a relação. Tá? Então, quando você não investe de um lado, você investe do outro. Eu invisto em tratar bem esse cliente, mimar esse cliente, enfim, ter uma relação humanizada. Tá? Então, acho que para o cara que está buscando ser transacional, se ele não conseguir montar esse modelo de escala, ele não vai conseguir desenvolver num cliente pequeno um modelo de assessoria mais orgânica, assim, que você cresce só no assessor captando. Acho que esse é um modelo que não dá certo. Agora, dá certo o modelo para cá e o para cá. O que está no meio aqui é difícil dar. O desorganizado, em geral, ele não vai para frente. Né? E, olhando a outra ponta, né, subindo um pouquinho, qual a diferença, né, no trato com o cliente, quando você sai do modelo de AI para uma carteira administrada via Wealth, via gestora? E qual o sinal para o cliente que está na hora de ele virar, que ele tem que procurar alguma coisa? É engraçado, eu acho que essa é uma discussão que ela parte de um princípio de custo. Tá? Quando o cliente olha boleto para pagar, ele fala assim, a primeira coisa que ele vai pensar, por que eu vou pagar isso aqui se eu já tenho um modelo que é de graça? Aí vão as pegadinhas, um modelo que é de graça você paga a distribuição, o preço está envolvido dentro do spread do produto. Né? Então eu só pago o último preço, então teoricamente muita instituição está tratando com transparência, eu enxergo quanto que eu paguei, certo? Mas, na verdade, no último dia ninguém olha, né? no final do dia ninguém olha a última linha. Né? Então, assim, se eu pago o meu serviço via corretagem, taxa de administração e spread em taxas, eu, teoricamente, não estou enxergando diretamente o custo do serviço que eu estou tendo. Tá? Quando eu vou para carteira administrada, se eu faço uma gestão dentro do banco que o cliente quer, eu vou ter que taxar ele, ter que cobrar ele via uma emissão de um boleto. Né? E aí começa um tema que é engraçado. Só que assim, obviamente, na distribuição, eu tenho muita coisa que é bacana. Tá? Tem muita instituição no mercado que tem ética e vai fazer bonitinho. Tá? Agora, um investidor maior, tá? Dentro da Lifetime, a partir de 5 milhões, você consegue ter o acesso a carteiras administradas, né? A gestão discricionária de acordo com a instrução CVM. Na gestão discricionária, você é enxergado pelo mercado como um investidor profissional. Tá? Então você já começa a acessar você já começa a ter acesso a outros tipos de produtos que são emissões restritas e tudo mais. Você tem, na maioria das vezes, o rebate de produtos de distribuição devolvido para esse cliente. Você tem mais uma série de benefícios que envolvem custo que vem
como retorno positivo para o cliente, tá? E ele paga no final do dia lá de 0,4 a 0,8, depende de quem for do mercado, vai cobrar isso aí. E isso, na cabeça dele vai ser um custo. Mas muitas vezes ele tem 0,8 de custo, mas ele não paga, sei lá, 3% de taxa de corretagem numa carteira de ações que fica girando mês a mês, entendeu? Então, é isso, tá? Então, você tem primeiro essa percepção de pagar ou não pagar pelo serviço, tá? Aqui, você tem um certo conflito de interesse, tá? Que pode ser ruim ou que pode ser dentro dos limites da ética, e acho que não tem problema ser um cliente aqui de distribuição. Agora, quando você vem aqui para a gestão, você tem zero conflito de interesse, tá? Você tem a taxa de administração, que é o custo daquele time em montar a alocação, trabalhar para você. Agora, também não dá para pagar um custo adicional numa carteira de fundos e ficar ali parado sem ter, né? Eu acho que isso não é gestão, isso é uma ferramenta apenas. Mas quando você vem para carteira administrada, você tem uma série de benefícios que compensam e muito aqui esse serviço de distribuição, tá? Entre elas, esses benefícios que eu comentei aí de valores, tá? Qual que é o momento de daqui para cá? Cara, eu acho que é assim, né? O brasileiro ainda é muito desconfiado e quando você fala, o time de gestão vai gerir o seu patrimônio, ou seja, escolher por você aquilo que está na tua carteira, o momento de entrada e o momento de saída, eu acho que é mais uma adaptação, né? Porque, na teoria, na distribuição, eu preciso entrar em contato contigo para pegar ali o que vem da análise e fazer uma sugestão, né? E falar para você se é bom, para te passar para que você fale se você quer ou não. Então, o processo é muito lento, você não tem agilidade de entrada e saída no produto, etc., né? E aí, o que acaba acontecendo? A agilidade das mesas que estão na distribuição, ela não vai ser grande. Então, para o cliente na ponta final, não vai ser tão interessante, porque esse market timing, ele acaba sendo benéfico quando você está na gestão. E na gestão, você entra e sai do ativo, combina-se o jogo primeiro, fala assim, qual que é o mandato, qual que é a política de investimentos, etc. O gestor vai seguir aquilo que foi encomendado no início. Hoje, a gente já encontra muito mais cliente que já vem procurando a gestão discricionária. Por quê? Porque, sei lá, esbarrou em alguma casa que não teve um bom trabalho, ou que ouviu falar que é assim que se investe lá fora, né? Você teve uma grande migração do commission-based para o fee-based, né? Aqui, o negócio ainda está engatinhando, mas hoje, nossos clientes maiores estão na wealth, né? Estão na gestão discricionária. Eu acho que isso vai muito do que a pessoa está procurando, qual o nível de confiança que ela está desprendendo naquele relacionamento, enfim, né? Então, caso a caso. E a chave seguinte, de uma carteira administrada para um fundo exclusivo, quando dá esse passo? Cara, vamos lá, quando você tem o benefício de você tradear dentro do fundo exclusivo, ou seja, fazer negociação dos ativos sem a necessidade de colher imposto, isso é um benefício. O segundo, questão de sucessão e organização patrimonial, né? Um ponto negativo é que o produto fundo exclusivo não tem acesso a emissões que te trazem benefício fiscal, como os CRIs e CRAs. Então, assim, também é muito particular essa questão, né? Depende do que o cliente está buscando. Se você está buscando isso, sucessão, organização patrimonial e o benefício fiscal de movimentação dentro do fundo, né, dentro de um fundo, é interessante ele ir para lá. Agora, tem a questão dos resgates que são impactados por tempo, etc. A liquidez é complicada aqui. Então, assim, se o cliente está buscando isso, né, ele pode montar esse fundo exclusivo. Mas o que acontece não é ou eu tenho fundo exclusivo ou eu tenho carteira administrada, porque esses mundos eles dividem o mesmo lapso de tempo. Então, você não precisa estar um no outro. Você pode ter um fundo exclusivo, 2, 3 fundos exclusivos e ter o você tem um fundo exclusivo para ações, para correr, para girar o seu trade e você deixa CRI e CRA por fora para aproveitar o benefício fiscal. Então, tem uma carteira de isentos e um fundo. Então, essa estratégia ela é muito no caso a caso, né? Por isso que o Wealth, ele não é Hoje, a gente, obviamente, dentro da Lifetime, conseguiu desenvolver muitos processos e etapas de tecnologia que trazem um ganho
limitado, né, de escala para esse cliente que está aqui no Wealth, tá? Só que o que acontece? Esse cliente aqui da Wealth, tá? Ele acaba que, de certa forma, vai né, buscar ali, sentar com você e ele não vai procurar uma solução de prateleira, né? Ele vai procurar uma solução montada para ele, né? E isso é a diferença da Wealth para a assessoria, que é uma coisa mais... que eu patronizada. consigo ter, exatamente. Isso é uma grande diferença que tem nos dois mundos, né? Agora, vocês, pela gestora, conseguem também oferecer os fundos exclusivos? Sim. Hoje a gente trabalha hoje eu sou um full service dentro de um cliente com patrimônio, né? Eu cuido de família, patrimônio e cuido da empresa desse cliente. Então eu sou o que a gente chama de one-stop shop lá dentro, né? É um multifamily office que abraça todas essas três vertentes. Então eu cuido do dinheiro que é a liquidez, tá? Trazendo tanto a assessoria, que é a distribuição, quanto a gestão patrimonial, né? E eu tenho a parte que cuida de wealth planning, que monta as estruturas que trazem organização patrimonial para esse cliente, que tem um patrimônio mais extenso, que tem mais complexidade nas demandas, tá? Conecto ele com o legal que precisa para resolver as partes de construção de uma patrimonial, de uma holding, de um fundo exclusivo, uma offshore. Então a gente traz essa organização para o cliente. Tem uma área de vida que conecta aqui no Wealth Planning com seguros de vida e tudo mais. Tem uma área de câmbio, tem uma área de corporate. Essa parte aqui é muito bacana. A parte que eu tenho o cliente que vem com a demanda de empresa, eu consigo ou levar essa demanda para o banco, né, que é nosso sócio. BTG é nosso sócio, faz toda essa parte de banco de crédito e tudo mais. Ou eu trago para a minha área de mercado de capitais, que é onde eu construo toda a dívida do cliente, conecto com o mercado, ou com nossa própria carteira de clientes, se for um título que passe no crivo da gestão. Então eu consegui abraçar hoje esse cliente do início ao fim. Não fiquei só naquele negócio de assessoria de investimentos, venda de produto, que eu acho que é o que o mercado meio que foi assim, fazendo aqui uma crítica de quem ainda não buscou desenvolvimento dentro desse mercado que já está indo para uma nova etapa aí. Acho que a gente existem regras no jogo e a gente joga com elas, né? Então, no Brasil existia a figura do agente autônomo e por definição, havia uma separação que eu acho que caminha para se desfazer entre o gestor de carteiras, eventualmente um consultor, e o agente distribuidor, né? Acho que o mercado americano, o broker, cumpre mais essa função de maneira compactada. Acho que é quase inevitável que a gente caminhe para um modelo unificado. Mas você sabe que eu acho que isso é muito complexo, tá? Porque o distribuidor, né, não necessariamente ele vai entender da tese de investimentos, né? Entende do produto, etc. Tá? Mas é difícil. É outra profundidade de informação que você tem que ter, entendeu? Então, eu acho que o nosso mercado aqui, fazendo uma crítica para o nosso mercado, eu acho que desceu muito a régua nos últimos anos. Você teve a barreira de entrada é muito baixa para a distribuição, para virar um agente autônomo de investimentos, hoje o assessor de investimentos. Então, eu acho que você teve uma entrada de pessoas com um nível mais fraco. Tá? Quando você tem isso, você tem um maior acesso de pessoas, mas você também tem um monte de repente, de casca de banana que um monte de gente pisou por conta desse aumento desse número. Tá? Eu sou a favor do aumento, eu sou a favor do aumento preparado, né? Quando eu fui presidente da ABAE, da Associação dos Agentes Autônomos, eu defendi muito que a gente tinha que ter a questão da educação continuada e que fosse difícil, porque a gente lida com dinheiro mesmo, né? E eu acho que o dinheiro tem uma pessoa por trás que tem sentimento, o dinheiro tem história, né? Tem plano, né? Então, acho que você
não pode colocar qualquer pessoa para tomar conta disso. Essa pessoa tem que se formar e respeitar todos os degraus para ela chegar lá e conseguir se desenvolver. Agora, o que acaba acontecendo? Na gestão e na parte de consultoria é mais complexo isso, né? Você tem que entender de muito mais coisa, de teorias dos portfólios, gestão de risco e tudo mais, para você conseguir ter um desempenho na carteira interessante, né? Ou para dar uma organização melhor nisso. Então, assim, eu não sei, não acho que o mercado que vai virar o de gestão, não acho que é o de distribuição, tá? Acho que muita gente vai sair do layer da distribuição para ir para esse mercado aqui de gestão. Mas eu vejo que muita gente está viciada nesse negócio de venda de produtos, tá? Muito bem. Agora, você comentou no começo da sua explicação sobre asset allocation. Hoje, com a gestora, você pode, por exemplo, criar veículos públicos, né? Você pode ter um fundo para isentos. Um fundo de debêntures incentivadas, um fundo de ações e, eventualmente, montar a sua carteira no AI também de maneira escalável com o apoio da gestora, né? Sim, total, cara. Você tem, né? Isso pode ser, cara, isso é natural que aconteça, né? Você criar veículo para te trazer um benefício aqui, né? Não é a nossa praia, porque a nossa praia é montar solução muito tailor-made para um cliente que é maior e que ele vai conseguir pagar essa estrutura, né? Então, mas você pode, de fato, utilizar essa né? Inclusive, isso é um tema interessante, que em 2014 nós iniciamos isso daqui, hoje a gente conseguiu ser a primeira casa que tinha um agente autônomo de mesmo nome que a gestora e que estava dentro do mesmo, não espaço físico, segregado, mas que tinha sinergia. Por quê? Porque a gente virou para a CVM e falou assim, CVM, eu não quero ser um agente, isso é importante até falar para o pessoal, eu não quero ser um agente autônomo aqui que eu ganho na distribuição aqui e a minha esposa tem uma gestora, como acontecia antigamente, sim, e a minha esposa tem uma gestora que ela ganha administração lá e eu ganho corretagem aqui. Eu quero falar para o cliente que esse modelo tem essa e essa questão que são conflituosas, que são solucionadas nessa política e que dessa maneira eu quero ser transparente com o cliente, se eu perder isso eu perco a empresa. Né? Então isso foi muito bacana que a CVM entendeu que essa estrutura podia funcionar, sendo que existe uma segregação societária, inclusive no meio, né? Isso é importante que faça se entender. Né? Mas acho que eu fugi um pouco da tua pergunta. Não, está... E eu dei uma viajada aqui, mas eu achava interessante contar o porquê que a gente conseguiu ser uma casa bem completa. Porque a gente foi pelo caminho da transparência e o regulador falou, isso faz muito sentido e a gente tem esse aval para operar dessa maneira aí. E é até importante, o pessoal da CVM, a gente sempre comenta aqui, e às vezes o pessoal joga pedra da CVM sem entender, né? Quando teve recentemente o caso de Americanas, não, porque a CVM aqui no Brasil não é assim não, a gente sabe que tem essa operação de mercado que dá trabalho mesmo, né? Atender todo mundo. Não, você sabe que eu tratei bastante tempo com a CVM, né, à frente da BAE e a turma sempre busca fazer um trabalho correto, né? Agora, falta recurso, né? Falta recurso para eles, enfim, isso acaba fazendo com que, o cobertor curto, alguma ou outra questão acaba passando, né? Ainda mais no caso auditado, como foi isso que você comentou. Então, isso é uma pena, mas acho que a CVM está se modernizando, ela vai entrar na discussão agora sobre as questões do mercado da distribuição, dos agentes autônomos e tal. Acho que depois de alguns anos de luta, eu saí em 2019, a turma que está tocando a BAE está fazendo um bom trabalho, e acho que um abraço até para o meu amigo Francisco Amarante, que deve estar assistindo aqui com a gente. Estão fazendo um bom trabalho lá. E acho que a gente vai ter uma consolidação de um mercado que cresceu bastante, meio desestruturado, mas acho que vai ter um segundo momento positivo para esse mercado de distribuição, né? E na gestão, acho que
né, quando a gente fala dos grandes gestores patrimoniais hoje, né, as assets de produtos também, né, acho que estão se consolidando bastante aí, mas os gestores patrimoniais acho que vão começar a ter um pouco de incômodo de instituições como a nossa, que cresceu dentro de um cenário que não era o deles, mas que de repente a gente entrou lá atrás e se desenvolveu e ocupou um espaço importante. E isso fez com que, vai fazer com que a competição aumente, que as pessoas, né, fiquem mais espertas e de repente entreguem mais pelo cliente. Então acho que no final do dia é isso. Maravilha, pessoal. Estamos aqui batendo um papo com o Marcelo Popoff da Lifetime Family Office, né, especialmente da Family Office, mas Lifetime como um grupo, e trazendo um pouco dessa visão do mercado e do que tem acontecido nos últimos anos. Agora a gente vai para o primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo com o Marcelo Popoff, falando sobre o mercado de agentes autônomos de investimento, wealth management, gestão inclusive de fundos exclusivos, enfim, como está o mercado de gestão de patrimônio no Brasil e eventualmente para onde ele vai. Eu estou aqui também acompanhando o chat naturalmente, vendo ali os comentários de vocês e acompanho também as dúvidas. Então, se você tiver a sua dúvida, tiver alguma pergunta sobre o mercado, lance lá no chat que a gente transmite aqui, o Marcelo responde para vocês. Mas não se esqueça, obviamente, de deixar o seu like. Estou vendo aqui as pessoas ativas, mas não estão deixando o seu like. Isso está errado, não pode. Deixe o seu like, faça. Você que está chegando agora no canal da BMC, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Eu só já antecipo que eu só vou seguir com as perguntas depois de bater os 300 likes. Não, brincadeira, mas pode deixar o seu like lá. Marcelo, você comentou também no final da sua resposta anterior sobre gestão de risco, né? Você vai precisar olhar. Quando você olha o wealth, você está olhando também otimização de portfólios e aí você vai para um campo um pouco mais sofisticado. Eu tenho insider information, que eu sei que vocês rodam as carteiras administradas com dinheiro, né? Mas o que entra de diferencial na hora de fazer gestão de risco? Porque isso é uma coisa que eu sempre penso, como você bem comentou, né? Às vezes o escritório de agente autônomo está passando uma posição, mas não tem a visão holística, né? E aí o cliente, eventualmente, operando em duas pontas, acaba não tendo a oportunidade de fazer uma gestão coesa do risco, que é uma coisa importante, né? O risco, as pessoas se esquecem que se você tem dois ativos com correlação negativa, o risco da carteira eventualmente diminui, né? E olhar isso de maneira global faz muito sentido. O que vocês veem desse ganho quando vocês vão para o wealth?
você consegue trazer esse ganho de gestão de risco para o cliente? Como vocês fazem isso no dia a dia? Legal. Lá dentro a gente, cara, os portfólios são... A tese de investimento é a mesma para gestão e para assessoria. A diferença é que na gestão você consegue ter uma agilidade maior na entrada e na saída, ali, o que te beneficia no market share, né? Mas eu acho que tem um fato aí interessante, é que, cara, hoje, né, o gestor de investimentos, né, ele é um cara que está muito mais na gestão de risco, né, do que na busca por ativos que gerem um alfa muito maior para a carteira, dentro de um cenário que está difícil, né? Enfim, cheio de intempéries pelo meio do caminho e que não necessariamente um ativo que a vida inteira você ouviu falar que era bom, hoje você pode aplicar com o olho fechado, não necessariamente isso pode ser uma casca de banana que você vai pisar e pode trazer um problema, né? Mas eu acho que a gente conseguiu resolver bem essa questão desde o D0 da empresa, entende? Porque a gente, desde lá de trás, né, levava para um cliente um portfólio muito amplo e a gente sempre preferiu aderir a produtos em detrimento a fundos, porque eventualmente eu posso estar num fundo A e num fundo B e ter posição que tem um overlap, né? E que eventualmente eu não vou conseguir pegar no D0, vou enxergar essa posição dos fundos em D4, etc. Né? Mas o que acaba acontecendo? Quando eu entro para falar disso, eu acabei sempre montando, né? A equipe de gestão sempre acabou montando lá dentro uma carteira muito, muito, muito pulverizada em produtos de ativo de renda fixa, enfim. Então a gente sempre teve dentro da nossa carteira um ponto determinante que era a gestão de risco por diversificação de carteira, né? Agora, como que a gente faz isso? Como, enfim, a gente, além de ser cliente aqui da casa, né? A gente também, em paralelo a isso, desenvolveu muita tecnologia lá dentro, né? E eu acho que a resposta sempre vai estar na gestão de risco, né? Porque no final do dia eu acredito que nem todo mundo, né? Ninguém vai fugir muito do CDI, né? Porém, para você dar um resultado negativo num período é muito fácil por conta das volatilidades que estão altas e tudo mais. E no Brasil sempre foi um país que, né, quando o gringo entra, rasga para cá, rasga para lá, e acho que quando você tem um gerenciamento de risco bem controlado, você consegue gerar um alfa para a carteira positiva e ao mesmo tempo mitigar um risco. Porque esse cliente do Wealth, ele, sendo muito sincero, 90% dos clientes que eu falo, eles não estão procurando uma carteira que dê 200, 300, 400 do CDI, mas eles estão de olho muito mais na preservação patrimonial. Essa é uma grande diferença desse cliente que vendeu a empresa, consolidou e está cuidando do dinheiro que tem que durar para ele e para, eventualmente, a próxima geração, que o gerenciamento de risco traz muito benefício para esse cara, porque vai fazer com que ele perpetue esse capital aí para um longo prazo, tá? Então, eu acho que, no final do dia, o que a gente sempre precisa ter são controles e esse cliente maior, ele exige muito que a gente esteja bastante consciente de que um default na carteira pode machucar e nunca mais voltar ao patamar, ao mínimo de CDI. Então, vai ser difícil, se perder em algum ponto, é difícil gerar alfa para cobrir esse ponto, tá? Então, acho que as ferramentas estão aí, a gente tem um bom time de risco, o Fernando Catsoni, que era também o diretor de risco da empresa, então acho que isso a gente trata muito de perto, uma questão que fica sempre muito próxima. O pessoal tem que lembrar, né, que você melhora a Sharpe aumentando o retorno e diminuindo o risco, né? Não é jogo de um lado só.
Cara, eu sempre acho que o dinheiro investido, quando é um patrimônio que o cliente depende desse dinheiro e tudo mais, né? É um dinheiro para carregar aí por gerações, né? E por isso que existem tantas ferramentas para que você não tenha uma dilapidação do patrimônio, que você mantenha ali. Então você acaba, até senta com o cliente para fazer o quanto que ele pode usar daquele capital dentro de um ano, para que ele não corroa o dinheiro dele, para que ele consuma um percentual daquele volume que não vai influenciar na rentabilidade real da carteira. Então, assim, cara, esse tema é extremamente complexo, né? Eu acho que o time de gestão pode conversar contigo com muito mais profundidade do que eu que estou ali na parte de expansão da companhia, né? Mas eu acho que, assim, tem muito aí no meio, né? E acho que a distribuição em geral, tá? Devia beber um pouco dessa fonte aí com mais seriedade. Maravilha. Pessoal, estamos hoje com Marcelo Popoff aqui da Lifetime, né, olhando especialmente a parte de Family Office, mas com a passagem por toda a estrutura da Lifetime que fez ser essa casa que é hoje bastante completa e naturalmente compartilhando um pouco dessa experiência aqui conosco. Agora nós vamos para o segundo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo sobre o mercado de distribuição e de gestão de investimentos aqui com Marcelo Popoff, Head de Expansão e sócio da Lifetime Family Office. Pessoal, antes de seguir aqui com o terceiro e último bloco, não posso deixar de pedir mais uma vez aquele seu like. Não se esqueça, está passando aí no chat, está conversando com o pessoal no chat, não esqueça de deixar o nosso like. Vamos subir esses likes aí, turma. Marcelo, deixa eu te perguntar, você estava comentando aqui, logo antes da gente entrar, agora no intervalo, sobre alocações em ações. Como é que está? Como vocês sentem o fluxo desses investidores? Você estava falando justamente que para muitos dos clientes de vocês, a gestão de risco vem à frente de tentar buscar 300%, 400% de CDI, porque a preservação do patrimônio é importante. Como é que está esse momento da ida para a renda variável? O pessoal está fugindo mesmo? Você tem visto esse fluxo ou vocês conseguem conversar com o cliente para manter uma posição interessante em renda variável e também não sair correndo? Como está isso? Como está a temperatura disso no mercado? Legal, acho que a Bolsa em si, ela nos últimos... Enfim, a partir da pandemia começou a ficar bem difícil e começou a, num primeiro momento, trazer muita gente, mas num segundo momento
mandar muita gente para casa, né? Tanto é que você vê o número de CPFs ativos em bolsa aí deu uma bela de uma despencada no ano passado. Então, o mercado em geral ele tá bastante complexo, né? Se você me perguntasse o que eu acho particularmente, né? Eu te diria que é sempre importante você manter alguma alocação em bolsa, né? Então eu faço aqui um disclosure de que eu tenho uma fala que é educativa e existe uma posição do time de gestão, né? O time de gestão entende que nesse ano foi importante surfar uma taxa de juros que de tempos em tempos ela aparece, não permanece nesses níveis altos por muito tempo, então você naturalmente sai um pouco de renda variável e vai mais para renda fixa, aproveitando essas oportunidades que são pontuais. Tem uma janela que está aí, a que você pega da semana retrasada para essa, você já teve um fechamento de curva, então você já teve um movimento de diminuição dessas janelas de títulos excepcionais, né? Porque bons títulos ainda se encontra bastante. Mas o time lá entendeu que desde do ano passado, né, início do ano passado, você tendo uma curva de juros ascendente, você teria muito mais oportunidade em renda fixa do que em renda variável, tá? E isso fez com que também se diminuísse no ano passado, logo no começo de ano, posições internacional, né? Tanto os Estados Unidos quanto a Europa e China, né? E migramos aqui para surfar essa onda de renda fixa, tá? Só que o que a gente está... O que eu acho que a gente está passando, tá? Então, assim, isso é um pouco do call da nossa mesa, que está aproveitando desses momentos, mas que ela não deixa de também estar nos perfis né, moderado, agressivo, você não deixa de ter bolsa ali, mas o time prefere muito mais estar alocado em papéis que estejam correlacionados com o Ibovespa, porém eles preferem ter uma alocação tática com muito mais atividade do que estar sentado em algo que você vai beneficiar de um movimento longo de alta, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Lá hoje você está uma boa parte em Ibovespa, mas a gente tem a parte de táticos que representa um pedaço da carteira que é importante, que táticos pode tradear tudo e isso acaba acontecendo lá. Tá? Entra em papel, faz swing trade, essas partes, mas com um gerenciamento de risco, voltando no tema risco, gerenciamento de risco muito pequeno e com uma estratégia muito diversificada, e isso é muito bacana, porque a maioria das casas faz isso dentro de fundo. Dentro da Lifetime Gestora, a gente faz isso dentro da carteira do cliente, né? Então, você tem essa questão que hoje está interessante. Em algum momento, acredito que vai chegar a hora de surfar posições maiores para maior prazo, né? E acho que esse momento pode ser que esteja... Aí eu mudo o chapéu para eu na física, falando sobre o mercado, né? E eu enxergo, tá? Enfim, você pega o último relatório do JP Morgan, ele já enxerga o Brasil como um país que se beneficia de todo esse cenário que a gente está enxergando da confusão global, né? Então você tem China reabrindo, você tem a taxa de juros no mercado americano muito provavelmente fechando. Isso traz, obviamente, para a nossa bolsa, para as empresas que estão aqui dentro, um benefício de você atrair mais olhos para os investidores internacionais, né? Porque o cara olha para a Europa, tem a guerra do lado, olha para os Estados Unidos, a confusão de inflação, provavelmente vai começar a ter desemprego, etc. Vai aumentar as taxas de desemprego com essas crises das techs aí, etc. Então, quando você olha, você é um cara que tem recurso para administrar e está buscando alfa, muito provavelmente você vai ter uma entrada interessante para o Brasil, tá? E, obviamente, alívio das taxas de juros nos Estados Unidos pode mexer o nosso dólar. É isso que fala o relatório do JP lá, né? Agora, eu particularmente sempre acho que você tem que ter ações no portfólio, né? Cara, eu gosto muito do que é básico. O
que é básico, cara? E a premissa básica de se ganhar dinheiro na Bolsa? Me fala, como que se ganha dinheiro na Bolsa? Aquela velha história que todo mundo conta. Existem algumas. Diversificação? Não. Compre ações, boas pagadoras de dividendos, com governança corporativa. Pô, não compre uma só, compre algumas, diversificação, né? Diversificação, boas pagadoras de dividendos, ter a capacidade de geração de caixa, empresa que não seja nova, não comprar IPO, não é isso? É isso. E, cara, eu garanto para você que se você fizer isso no tempo. E outra, o que é importante, eu vejo muita gente, não, deixa o mercado romper para lá, para cá, que eu vou comprar quando romper aqui. Cara, pô, se a empresa é boa, você tem uma fundada na Bolsa, cara, acho que a Bolsa é a única liquidação que todo mundo foge, né? E tinha que ser o contrário. Então, pois é, o que eu escuto muito assim, eu não gosto de fundo imobiliário não, porque perde valor, vou comprar um imóvel, né? Não, o imóvel perde valor, você só não fica com o corretor batendo na tua porta. Hoje vendeu da Dona Maria a 1,5 milhão. A 1.450.000, ó. Exatamente. Né? Então, assim, eu particularmente acho que ações, quando você tem o perfil, você tem que ter o tempo todo, e eu acho que é legal até você montar uma carteira de ações baseado nas suas crenças, né? Agora, você tem grandes casas de análise fazendo isso e, cara, por exemplo, o próprio BTG lá, tem uma carteira que os caras já estudam para saber que está ali, que são os melhores cavalos do páreo, compra isso daí, cara, e deixa a longo prazo, entendeu? Então, eu acho que Bolsa não tem tanto bicho de 7 cabeças. A gente que inventa muito e é aí que a gente perde, né? É isso. Geralmente as perdas na Bolsa é quando aquele case que você fala, não, esse aqui ninguém está vendo. Eu estou vendo aqui, aí você... Não, mas eu acho que o mercado é um pouco disso, entende? É você aproveitar os momentos que você tem um pânico, irracionalidade, etc., para você se movimentar, né? Não só para a Bolsa, né? Mas também quando você tem um estresse gerado por uma fala de não sei quem, político não sei o que lá, entra no teu broker lá, entra na tua conta de investimentos que vão ter títulos com rentabilidade maior. Então, você tem que ter uma cabeça mais de oportunidade do que de pânico, né? Se pensar racionalmente, são nesses momentos que vão ter as melhores pechinchas na Bolsa e os melhores ativos na renda fixa. Então, acho que vai por esse caminho, né? Você tem, eu acho que um cenário global complexo. O Brasilzão aqui, acho que a gente fez durante os últimos 6 anos a lição de casa, né? Uma agenda reformista gigantesca e acho que a gente tende a surfar o benefício aí daqui a pouquinho de uma taxa de juros controlada, tá? Então, eu não estou 100% em pânico, não estou, obviamente, preocupado, a gente sempre está, mas eu acho que o investidor tem que abrir um pouco os olhos para aproveitar boas oportunidades que estamos tendo no momento, com tudo isso que eu acabei de comentar aí, um cenário, muito passando por um cenário, mas eu acho que é um pouco disso, entende? Abertura de China, a gente é um bom parceiro comercial de China, eu acho que tem muito benefício aí que pode acontecer dentro da Bolsa. Então, claro, a gente olha esses percalços no meio do caminho e olha para os grandes varejistas, cara, perdendo muito valor em mercado, mas quem está aí assistindo a gente, de repente, tem uma posição conservadora, pense em, de repente, né, acho que a diferença, né, do veneno para o remédio é a dose, né? Então, o grande erro foi o cara antigamente, ele vendia fazenda, colocava tudo em bolsa e, cara, se estrepava. Mas acho que o caminho não é esse aí. Eu acho que tem que ter um pouquinho sim, tem que estar acompanhando e eu acho que vai ter um lado positivo, assim, porque lá fora você tem muito mais uma visão positiva de Brasil do que internamente, né? Isso já vem sendo falado pelo pessoal. Então, eu acho que a gente pode ser surpreendido aí positivamente nos próximos anos. Maravilha. Pessoal, hoje nós tivemos aqui a participação do Marcelo Popoff, da Lifetime, conosco nesse bate-papo. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Estou à disposição aí, Felipe. Obrigado a vocês aí. Um abraço, pessoal.
Acho que a gente tem que marcar já um papo só sobre cenário. Né? Não vou esquecer desse convite, não. Boa. Chama a turma lá que a gente faz esforço para vir, sim. Com certeza. Pessoal, vamos ficando por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado, com a participação da nossa querida Débora Oliveira. E amanhã nós estamos de volta com mais Você com o Dinheiro. Até lá! PMC News. Informação que gera valor.